Olá, você toca flauta transversal já há algum tempo e não vê progresso? Então esse vídeo foi feito para você. Vou deixar nesse vídeo dicas de uma rotina de estudo que vai fazer o seu nível técnico subir como um foguete. Dicas técnicas, orientação e farto material didático disponibilizado gratuitamente para você neste vídeo. Fique comigo e você vai descobrir tudo isso depois da vinheta. Olá, meu nome é Marcelo Corrêa e eu estou aqui no canal Explicando a Música para trazer para vocês hoje um plano de rotina de estudo para a flauta transversal. Se você tem estudado já há algum tempo e não tem uma rotina de estudo, esse é o motivo da sua falta de progresso no instrumento. Quando você se prepara para estudar, você pega o seu instrumento e você vai tocar. O que você faz? Você toca um pedaço de uma música, você treina escalas, você treina todos os dias o mesmo repertório, o mesmo estudo. Quando pega o instrumento, você não lembra no dia anterior o que você estudou, quanto tempo você estudou de cada item. Então, digo para vocês com toda certeza, esse é o motivo da sua falta de progresso. O instrumentista, ele precisa de um plano de estudo, de uma rotina diária de estudos. E isso tem que ser cuidadosamente planejado. Primeira coisa é saber quais são os itens a serem estudados por um instrumentista. Vamos lá então à relação. Primeiro, você precisa ter cuidado com a sua saúde física. Então, antes de começar a estudar e de hora em hora, sempre é bom reservar pelo menos 5 minutos de alongamento e aquecimento. Depois, estudo fundamental, sonoridade, que pode ser feito de várias maneiras, mas normalmente é feito com notas longas. Terceiro, escalas e arpejos. Já falamos sobre isso em outros vídeos, tem 2 vídeos lá no canal tratando sobre estudo de escalas maiores. Na dúvida, assista aos vídeos, tem lá toda a descrição, explicação de como estudar escalas. Inclusive, tem PDF lá para você baixar com todas as escalas maiores escritas em todos os tons em 1 e 2 oitavas para você treinar no instrumento. Depois, exercícios técnicos. Existem exercícios para desenvolver diversos aspectos da sua técnica como instrumentista. Estudos técnicos de tonalidade. Existem estudos técnicos desenvolvidos como se fossem melodias, como se fossem verdadeiras músicas escritas, explorando todas as possibilidades técnicas do instrumento nas diversas tonalidades. Esses exercícios são fundamentais. E por fim, o repertório, que eu costumo dividir em 2 partes. O repertório clássico do instrumento, se é que assim podemos dizer, e o repertório próprio, o seu repertório particular, desenvolvido para a finalidade do seu estudo e do seu trabalho. Bom, vamos lá trabalhar cada uma delas agora separadamente. Bom, vamos agora falar de um outro aspecto, que é quanto tempo eu tenho que estudar cada um desses itens e, na minha trajetória de estudo, quando eu tenho 6 meses de estudo de flauta, 1 ano, 2, 3, eu devo estudar a mesma quantidade, estudar os mesmos exercícios? Como eu faço para criar a minha rotina de estudo? Uma rotina que se adeque ao meu estágio como instrumentista. Vamos falar sobre isso então. Bom, é claro que tudo aquilo que eu falei, cada um dos itens a serem estudados, você não vai estudar isso desde o seu primeiro dia de estudo na flauta transversal, tá? Quando você começa a estudar até uns 6 meses de estudo, praticamente você está se adequando, se adaptando ao instrumento. A sonoridade desse instrumento, posicionamento de mãos, de dedos, desenvolvendo uma embocadura, uma boa sonoridade. Claro que isso já dentro de um repertório adequado para o seu estágio musical. A partir do momento em que você já estudou 6 meses, até aproximadamente 1 ano e meio, você já precisa desenvolver uma rotina de estudo.
com todos aqueles itens que eu falei no começo do vídeo? Não. Eu separei aqui uma tabela de estudo, que inclusive vocês podem baixar em PDF, está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para aquele estudante que tem de 6 meses a 1 ano e meio, e que ela vai poder se adequar ao seu estágio técnico. Nem todo mundo com o mesmo tempo de estudo possui o mesmo estágio técnico, o mesmo desenvolvimento técnico. Então, o que você vai trabalhar nesse primeiro estágio? Eu acredito, dentro da experiência que eu tenho como professor de flauta, que o aluno nesse estágio, entre 6 meses e 1 ano e meio, ele já consiga estudar 1 hora por dia, tá? E quando eu digo estudar 1 hora por dia, é 1 hora mesmo estudando, 1 hora de instrumento. Então você já precisa de alguns itens neste momento, que é, primeiro, um lugar que você possa estudar tranquilo, em silêncio, sem ser interrompido e que de preferência seja sempre o mesmo lugar. Você precisa dos seus equipamentos. Uma boa cadeira ou em pé, se você prefere estudar em pé, estante, afinador, metrônomo, tá bom? E o material que você vai estudar já tem que estar à mão. Fez lá o alongamento e aí você começa a fazer o seu exercício de sonoridade. Depois você vai trabalhar escalas e arpejos. Aí você vai estudar, o material não está ali, você deixou guardado em outro lugar. Aí tem que procurar esse material. Aí você volta, começa a estudar escalas e arpejos. Aí você vai começar a trabalhar o repertório. Aí você não lembra onde guardou o repertório, não sabe que música você estudou ontem. Então é importante que você seja uma pessoa, um estudante, um músico organizado neste aspecto. Então, eu fiz uma tabela para o estudante nesse nível, tá bom? Então vocês vão poder fazer o seguinte: pensa numa hora de estudo. Você vai ter 5 minutos de alongamento, tá bom? Depois você tem mais 10 minutos de sonoridade. Eu indico um método de sonoridade do Moise, tá bom? Você também pode trabalhar com notas longas, dentro do espectro de altura que você já domina no seu instrumento, tá bom? Mas eu indico o Moise, que é um método fantástico. Aí você fala assim: professor Marcelo, eu não tenho um Moise, onde eu arrumo isso? O tio deixou aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você baixar esse método de sonoridade gratuitamente. Vai lá, baixa, começa a estudar hoje. Depois você vai para o estudo de escalas e arpejos, tá bom? Escalas e arpejos em 1 e 2 oitavas, tá bom? Eu deixei também lá na descrição do vídeo um link para você baixar um método também do Moise só de escalas. E deixei também o EJ, que são exercícios de um método chamado Taffner-Galbert, onde você tem um dos estudos tratando só sobre arpejos, tá bom? Vai lá, baixa e começa a estudar hoje mesmo. E depois você vai para o seu repertório, tá bom? Então você tem lá 5 minutos de alongamento, você tem 10 minutos de sonoridade, 15 minutos de escalas e arpejos. Tudo isso deu meia hora. E aí você tem meia hora para trabalhar o seu repertório. O repertório clássico do instrumento ou o seu repertório particular, seja da sua banda, da sua igreja, do seu grupo de amigos, tá bom? Aí você fala assim: professor, mas qual é o repertório clássico do instrumento de flauta? Deixei também um link lá na descrição do vídeo com o repertório sugestivo, né? Um repertório básico, indispensável para a flauta transversal, tá bom? Tanto do repertório clássico quanto alguns clássicos do choro também. Então aí você não tem desculpa para não estudar e montar a sua grade de estudos, tá bom? E como isso deve ser feito, tá? De uma maneira organizada e prática. Escreva num papel, faça uma escrita diária. Hoje, comecei segunda-feira, vou começar a estudar. Então hoje eu estudei alongamento, sonoridade. Você vai estudar todas as escalas todos os dias? Não, não dá tempo, não dá tempo. Então, segunda-feira eu estudei a escala de Dó maior e Fá maior. Na terça-feira
eu vou estudar mais 10 ou 15 minutos de escala, então eu vou estudar a escala de Si bemol maior e Mi bemol. E assim você vai estudando 2 escalas por dia. Com certeza vai chegar no final da semana, você trabalhou todas as escalas, ou as escalas maiores, pelo menos em todas as tonalidades. Se você já estiver num grau mais avançado, também estiver estudando escalas menores, você pode estudar uma maior e a sua relativa menor, tá bom? Cada dia da semana você estuda 2 escalas. Ao final de semana você terá estudado todas as escalas, tá bom? E o repertório é a mesma coisa. Para que você não enjoe e o estudo fique maçante, se você estiver trabalhando uma música somente e tocar ela todos os dias, com certeza o seu rendimento não será legal. É melhor você escolher 2, 3, até 4 músicas. Por exemplo, escolhe 4 músicas. Segunda, quarta e sexta, você estuda a música número 1 e número 2. Terça, quinta e sábado, você estuda a música número 3 e 4. Assim você consegue caminhar e progredir com o repertório sem enjoar do estudo daquelas músicas, tá bom? Muito bem, vamos agora para uma outra tabela, num estágio mais avançado, quando o estudante de música ele já tem um tempo de estudo entre 1 ano e meio e 3 anos, tá? É claro que essa tabela, tanto a que eu acabei de passar como a que eu vou passar agora, não é uma tabela estática. Você está estudando, tem 1 ano e meio de flauta. Pronto, então a partir de agora eu estudava 1 hora, agora eu vou estudar 3. Não, você vai fazer essa mudança gradativa. Se você não tem as 3 horas durante o dia, ou se você ainda não consegue estudar 3 horas, vai aumentando. 1 hora e meia, você estudava 1 hora por dia, passa a estudar 1 hora e meia. Depois de um tempo 2. Vai fazendo esse crescimento gradativo até você conseguir chegar às 3 horas. E eu fiz uma segunda tabela com 3 horas de estudo. Foi aumentado a quantidade de estudo de cada item e foram acrescidos itens técnicos, tá bom? E alguns estudos de tonalidade. Então, todos os métodos que vocês precisam para estudar e que foram indicados nas 2 tabelas, eu deixei um link para vocês baixá-los aqui na descrição. Então, o método de sonoridade do Moise, deixei o Tafanel e Galbert, a parte 4, com todos os EJs, tá bom? Que vocês vão usar nos seus estudos. Deixei o Opus 5 do Reichert, que é um estudo de escalas. Seja organizado, você queira, e o seu progresso será certo. Uma tabela com todo o repertório clássico do instrumento, tá bom? Para que você possa baixar. Deixei os métodos do Andersen, Opus 41, 33 e 15, todos para você baixar gratuitamente aqui embaixo no link na descrição do vídeo. Só clicar no link e baixar, você vai ter material aí para estudar por um bom tempo e desenvolver a sua técnica no instrumento e chegar naquele progresso tão almejado que você deseja. Bom, então se você tinha dúvida de quanto tempo estudar, de que maneira estudar e o que estudar, bom, então esses assuntos estão resolvidos nesse vídeo. Não tenha preguiça. Pegue uma folha de papel, pegue o seu caderno, escreva o seu plano de estudo. Muito obrigado, espero que isso tenha servido de ajuda para todos vocês, estudantes de flauta, tá bom? Gostaram? Curta o vídeo, compartilhe o conteúdo para que outras pessoas possam usar dessas informações e desse material. Não deixe de assinar o canal, tá bom? E ativar o sininho para que vocês sejam avisados todas as vezes que nós postarmos uma matéria nova aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.